Bom, pessoal, então nós vamos estar falando, né, deste temporizador, tá? Ele tem nove funções, tá? Então temos aqui 9 modos de programação para ele, que vai de P1 tem até P4, tá? Então temos aqui P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P2.1, P2.2, P3.1, P3.2 e P4, tá? Então são esses os modos de programação que nós já vamos estar falando sobre eles, né? Cada um deles, vamos falar sobre todos eles, tá? E vamos falar também sobre alguns macetes, né, que tem nesse temporizador para nós não entrarmos aí em desespero quando estivermos utilizando, tá? Então aqui nós temos ele por trás da placa, atrás dos componentes, né? Então aqui é a parte do fundo da placa, do módulo, onde temos aqui o VCC, que é a entrada positiva da fonte, tá? Que pode ser uma fonte de 5 até 30 volts. Temos o GND, que é o terra, é o negativo da fonte. E temos este SIGIN aqui, que pode vir escrito como assim, trigger ou SIGIN, né? No caso aqui é a entrada do trigger, né? De um botão de acionamento de pulso. E aqui nós temos o GNDT, que no caso é o GND, é o negativo do trigger, tá? Para utilizarmos o trigger. Já já nós vamos estar explicando, vocês vão entender melhor. E aqui, nessa parte aqui, nós temos a saída do relé, né? Aqui como o NO, tá? E temos o COM e temos o NC, beleza? Então, dessa forma aqui que nós temos aqui o nosso módulo. E pela parte da frente, pelo lado dos componentes, nós podemos ver, né, as mesmas especificações, porém, colocamos uma legenda aqui para ficar mais fácil. Então, você olhando o temporizador de frente para você, desse modo aqui, você vai perceber aqui que o VCC, né, a entrada positiva fica aqui, o negativo da fonte fica aqui, o trigger, né, que é a entrada do pulso positivo fica aqui, e o terra do trigger fica aqui, né, logo no final aqui abaixo, ok? Aqui nós temos o botão de stop, temos um botão de set, temos o botão de up, temos o botão de down, tá? Nós vamos falar sobre esse botão, sobre o botão stop, e nós vamos falar também sobre o botão set, tá? Então, set, pessoal, é para entrar no modo de programação. Se você pressionar ele por 5 segundos, né? Aí o temporizador ele vai entrar em modo de programação, tá? As teclas up e down, né? Up serve para aumentar os números e down serve para diminuir os números, tá? Set também, além de você pressionar por 5 segundos para entrar no modo de programação, quando você fizer a programação para salvar, você vai precisar pressionar ele, ficar segurando por mais 5 segundos, tá? E aí a programação ela vai ser salva. Vamos falar do tempo, né, do time, né? Qual o tipo de temporização, né, que ele utiliza, né? Então esse temporizador ele trabalha com segundos, milissegundos e minutos, tá? Então, como que nós selecionamos para ele trabalhar com segundos, né? Para ele trabalhar com segundos, pessoal, esse pontinho aqui que vocês estão vendo vermelho vai ter que estar aceso, só ele, tá? Esses outros dois vão estar apagados e só ele vai estar vermelho. Então, aqui, dessa forma aqui, o temporizador ele trabalha em segundos, tá? E para nós selecionarmos, fazermos essa seleção, tá? Deste modo, o que é que nós devemos fazer? Ele é feito através da tecla Stop. Porém, antes de nós selecionarmos, primeiro precisamos colocar o temporizador em modo de programação, tá? Então, você pressionando aqui o Set por 5 segundos, tá? Ele vai começar a piscar e vai entrar em modo de programação, tá? Daí você vai escolher que tipo de programação você vai querer e através da tecla Stop, quando você vai pressionando, esse pontinho ele vai se movendo, tá? Então, se nós quisermos que ele trabalhe aí com segundos, vai ser aqui. Agora, para trabalharmos com milissegundos. Então, para trabalharmos com milissegundos, né, o pontinho vermelho vai ficar aceso aqui, tá? Então, quando nós estivermos lá no modo de programação, nós vamos pressionando a tecla Stop e selecionando aqui, ele vai trabalhar em milissegundos. É uma contagem bem rápida, tá? Mas não se preocupe que já já eu vou estar demonstrando para vocês na prática como fazer esta seleção de segundos, minutos, tá? E milissegundos, tá? Então, pressionando a tecla Stop, como já falei, ele vai se movimentar o pontinho. Nesse caso aqui, ele é aceso, tá? E esses dois apagados, tá? Só esse do meio aceso, ele trabalha aí
em milissegundos, tá? E para trabalhar em minutos, como que faremos? Bom, para trabalharmos em minutos, né, todos esses pontos vermelhos terão que estar aceso, tá? Então, todos eles terão que estar acesos assim, ó. Dessa forma aqui, está setado para trabalhar em minutos, tá? Só relembrando, mais uma vez, reforçando que essa seleção é feita através da tecla Stop, tá? Então, vamos ver na prática agora, pessoal. Bom, antes de falarmos de programação, de programar o temporizador, nós vamos falar um pouco sobre as teclas, né? Sobre os botões do temporizador, ok? Então, nós podemos notar, pessoal, que temos aqui a tecla, né? O botão Stop. Sobre o botão Stop, nós não vamos falar agora. Vamos deixar para falar no final do vídeo, porque vai ficar mais fácil para você entender sobre o botão Stop, tá? Não é grandes coisas, não é uma coisa muito, né, elevada, mas é uma tecla também muito importante e depois nós vamos estar falando dela. Aliás, nós vamos estar falando dela no meio do vídeo e depois no final vamos estar falando mais um pouco sobre ela, tá? Temos aqui o botão Set, temos o botão Up e temos o botão Down, tá? Então a tecla Set, se nós pressionarmos ela por 5 segundos, nós vamos notar que o temporizador ele vai entrar aí em modo de programação, tá? Ele já entrou em modo de programação. Podemos notar que ele iniciou em P3.1. Se nós diminuirmos aqui na tecla Down, nós vamos voltar aqui, né? E vamos deixar aqui em P1.1, tá? Que é a primeira programação do temporizador. A tecla Up, ela funciona para aumentarmos, tá? E a tecla Down funciona para diminuirmos, tá? Aí os valores numéricos, ok? Então, podemos notar que, como falamos das programações, né, das funções, temos P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, né, P2.1, P2.2, P3.1, P3.2 e, finalmente, P4, ok? Então, essas são as funções, tá? E também as funções dos botões, né, do nosso temporizador, beleza? Beleza, pessoal. Então, para darmos início aqui, né, a explicação do funcionamento de todas as funções deste temporizador, antes, né, eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz as ligações elétricas aqui para estarmos realizando aí a programação, tá? E os testes, né, no ato aí que fizemos aí a programação de cada função, tá? Então, estou utilizando aqui um motor 110 ou 220, tá? Ele está ligado dessa forma aqui. Então, um fio do lado do motor vai ligado aqui no NO, aqui na saída do relé do temporizador, tá? E o outro lado do motor, ele vai ligado direto na tomada, tá? E o COM da saída do nosso relé está ligado aqui na rede elétrica. Igual tá aqui, pessoal. Só fazer dessa forma, né? É dessa forma que eu estou utilizando aqui, que nós vamos estar mostrando para vocês daqui a pouco o funcionamento, ok? Aqui desse lado aqui, temos aqui a entrada positiva, tá? De 0,5 a 30 volts, de 5 a 30 volts, tá? Então, ligamos aqui o positivo da nossa fonte, estou utilizando uma fonte de 12 volts. E aqui no GND, no negativo, né, do temporizador, estamos utilizando aqui o negativo da fonte, tá? Em sequência temos a entrada do trigger, né, do sinal do trigger, que é esse amarelo aqui. Então nós pegamos um fio amarelo, tá? Levamos até o botão de pressão, né? Não precisa ser desse, pode ser de outro, não tem problema. Pode ser até um botão de campainha, daqueles botões de campainha de casa, né? Desde que seja aí um botão de pressão, tá? E o outro lado do botão nós levamos aí até o positivo, né, da nossa fonte. Então, quando pressionamos o botão aqui, né, nós damos o pulso positivo aqui na entrada do trigger, né? E aí ele vai, conforme a função, ele vai acionar aí, conforme a programação que vamos fazer, ok? Então, ele está ligado dessa forma. E aqui, né, ligamos aqui a fonte na rede elétrica e aqui também da mesma forma. Então, é isso aqui. É dessa forma que eu vou utilizar, né? Essas ligações que eu vou utilizar aqui para fazer as demonstrações, ok? Bom, pessoal, beleza. Então, vamos dar início agora, né,
a explicação de toda a programação, né? Então vamos primeiro ver na prática, como eu falei agora para vocês, como que nós vamos fazer para colocar segundos, milissegundos e minutos, né? Então primeiro nós pressionamos aqui a tecla 7 por 5 segundos, tá? E nós vamos entrar nesse modo de programação P1. Depois nós vamos falar desse modo de programação, já nós vamos falar dele. Mas primeiro, né, vamos entender primeiro como é que nós selecionamos se queremos trabalhar com segundos, milissegundos ou minutos, tá? Então pressionamos 7 mais uma vez, vai entrar nesse modo de programação e você já pode ver que já apareceu a numeração, né? Aqui está 10 e 10 segundos, né? Porque o pontinho está ali no cantinho ali, ó, tá vendo? Se nós quisermos mudar para milissegundos, nós vamos pressionar aqui a tecla Stop. E você pode ver que o pontinho ele já migrou aqui para o meio, tá, do display. Então dessa forma aqui ele vai estar trabalhando com milissegundos. E se pressionarmos aqui mais uma vez a tecla Stop, podemos ver que os 3 pontinhos estão ligados, né, vermelho. Então dessa forma ele trabalha com minutos. Se quisermos retornar, é só pressionar Stop novamente, ele voltou para segundos. Então nós vamos, inicialmente, vamos trabalhar com segundos aqui, que é para o vídeo ele não ficar muito grande, tá? Então primeiro eu vou estar explicando para vocês aqui, vamos trabalhar em segundos, mas já sabe, se quiser trabalhar com outros tempos é só fazer aí o procedimento e ele vai trabalhar da forma que você programar, ok? Então para selecionar é dessa forma, segundos, milissegundos ou minutos, aí vai ficar a seu critério, tá? Então beleza, a primeira parte é essa aí. Ok, beleza, então agora nós vamos dar início, pessoal, à programação, tá? Então, a primeira programação que esse aparelho tem é a programação chamada P1, né? P1.1. Então, como é que nós fazemos para entrar nessa programação? Vamos pressionar o 7, a tecla 7 por 5 segundos, soltar e nós já vamos estar dentro aí da programação de P1.1. E como que funciona P1.1? Bom, P1.1, pessoal, ele funciona através de pulso, né? Através do trigger, né? É por isso que nós estamos utilizando aquele botão, aquela chave, né? Então, como que funciona? Bom, em P1.1, quando ele recebe o pulso, né? Quando pressionamos a chave do trigger, né? Aquela chavinha que nós colocamos, então o relé da placa ele vai ser acionado durante o tempo de OP, tá? Então, nessa programação P1.1, só existe essa programação OP, tá? Depois, mais para frente, vamos falar de outras, né? Mas essa programação P1.1, ela só tem um tipo de tempo, né? Chamado OP. Beleza? Então, quando ele receber esse pulso, esse tempo do OP ele vai ficar funcionando, né? E se ele receber novos pulsos durante a contagem, então vão ser ignorados e o tempo ele vai continuar a correr normalmente, tá? Então, vamos fazer aqui o teste para você entender melhor, para ficar mais claro, né? Então, primeiro vamos programar aqui. Estamos em P1.1, vamos pressionar o 7 mais uma vez e você pode ver que ele já entrou naquela modo de programação OP, ok? É o primeiro tipo de tempo. Então aqui ele está 10 segundos. Eu vou diminuir, pessoal, vou colocar aqui 5 segundos. Lembrando que para diminuir você pressiona a tecla Down e para aumentar você pode pressionar aqui a tecla Up, tá? Então vamos deixar aqui, pressionar Down aqui até deixar em 5 segundos, ok? Então se nós pressionarmos 7 por mais 5 segundos, nós vamos salvar esta programação, ok? Beleza. Então já salvamos aí a programação, tá? P1.1. Colocamos ali. Então já salvamos aí, né, a programação P1.1. Colocamos ali o tempo dela de 5 segundos, tá? Então você pode notar que quando nós pressionarmos essa chave aqui, pessoal, o motor ele vai começar a girar, tá? Durante o tempo que nós programamos, que foi de 5 segundos. Tá? E ele vai desligar no final do tempo, tá? Então, quando pressionamos aqui, se nós pressionarmos a chave aqui mais uma vez, ele não vai acontecer nada, não vai sofrer interferência. Então, o tempo ele vai continuar normalmente. Então, um pulso acionou, se eu continuar dando um pulso, não vai acontecer nada, ele não vai reconhecer os novos pulsos até finalizar, né, essa contagem aí, tá? Então, a função de P1.1 é essa aí. Beleza, então agora, pessoal, a próxima função é P1.2, tá? Então vamos pressionar o 7 por 5 segundos, tá? P1.1, então vamos avançar para P1.2, pressionando a tecla Up, opa, pronto, P1.2, né?
Já estamos aqui. Como que funciona P1.2? Bom, P1.2, pessoal, também é através de pulso, né? Então, quando ele receber um pulso, o relé da placa ele vai ser acionado durante um tempo, né? Então, você vai ver que o motor ele vai estar funcionando ali, tá? E se nós dermos novos pulsos durante a contagem, tá? Então, a contagem vai se reiniciar, mas o relé ele vai continuar acionado, tá? Então, vamos fazer aqui para ficar mais claro. Bom, vamos pressionar aqui o 7 mais uma vez, para entrar em modo de programação. Já apareceu ali OP. Vamos deixar com 5 segundos, se quiséssemos colocar mais. Vamos deixar com 6, pronto. 6 segundos aqui. Então, vamos deixar com 6 segundos, tá? E vamos pressionar 7 por 5 segundos para salvarmos. Pronto. Já salvamos a programação, ok? Então, a programação é essa aí. E agora, eu vou pressionar a chave aqui, o botão, e você vai ver que ele vai iniciar a contagem. O motor já está girando. E se eu pressionar novamente, a contagem reinicia, mas o motor ele continua girando, tá vendo? Então o relé não reinicia, não é desligado nada, tá? Então se eu pressionar ele volta ali, ó. Pressionei ele volta para o 6 de novo, tá vendo? E se eu deixar ele correr, ele vai finalizar e vai desligar no final do tempo. Então ele é bem parecido com a função P1.1, tá? Só que a diferença da função P1.2 para P1.1 é que a P1.2, se você der novos pulsos, né, ele não vai ignorar, ele vai aceitar e a contagem ela vai ser reiniciada, né? Embora o relé ele continue ali acionado, ok? Então a função de P1.2 funciona dessa forma, tá ok? Beleza, então a próxima função agora, pessoal, é P1.3, tá? P1.3 funciona da seguinte forma. Quando receber o pulso através do botão do trigger, o relé da placa ele é acionado durante o tempo que nós programamos em OP. Tá? Se nós dermos um novo pulso, né, a contagem vai parar, o relé vai ser desativado e a placa ela vai retornar o estado inicial. E aí, para começar de novo, nós vamos ter que dar um novo pulso. Entendeu? Então, vamos pressionar o 7 para entrarmos na programação de P1.3. Já entramos em OP, tá? Vamos deixar com 4 segundos aqui para fazermos o teste e vamos pressionar o 7 por 5 segundos para salvar. Bom, já salvamos P1.3. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Se eu der o pulso e não fizer nada, ele vai continuar até o final. Se eu der o pulso e em seguida já der, ele vai desligar, tá? Ele vai desligar e vai retornar ao estado inicial, ou seja, P1.3, se você der o pulso e der outro pulso em seguida, ele vai reconhecer esse pulso que você deu por último e vai parar a contagem e vai voltar ao estado inicial, tá? Então aqui, ó, ele desliga, tá? Se eu der normal, ele vai contar normal igual aos outros, até o final da contagem, parou. Se eu der e interromper, ele vai parar. Então a função de P1.3 é dessa forma, ela funciona desse jeito. Bom, pessoal, beleza. Agora nós vamos passar para a próxima programação, que é o P1.4, né? Então vamos pressionar aqui a tecla 7, 5 segundos. Nós estávamos aqui em P1.3 e pressionando up, vamos para P1.4, né? Beleza. Então como que funciona P1.4? Bom, P1.4, pessoal, funciona assim. Vamos programar ele, tá? Naquele tempo de OP normal, tá? E essa temporização ela só vai iniciar quando o temporizador ele receber a alimentação, tá? Então pode-se colocar aí um botão de reset, né? Pressionar o botão, desliga a energia dele. Quando ele volta, a energia ele começa a contagem e no final do tempo ele para, tá? Então é dessa forma aí que funciona aí o P4. Então vamos fazer aqui um teste, tá? Então vamos pressionar o 7 aqui por 5. Opa! Vamos pressionar o 7 por 5 segundos para entrar de novo, que a gente acabou saindo aqui. Pronto, entramos, pressionamos o 7 uma vez. Ele vai para OP, tá? E vamos deixar ele aqui com 7 segundos. Pronto. Então vamos pressionar 7 por mais 5 segundos para salvar e ele já vai, né? Pronto, zerou, tá? Beleza, então ele só vai iniciar aqui, pessoal, quando, né, nós desligarmos a alimentação dele e voltar novamente. Aqui não funciona, né?
ele não funciona através de pulso, tá? Então vamos desligar a energia, tirei ele da tomada aqui, ó. Pode ser um botão de reset também, não tem problema. E quando volta, né, ele volta fazendo a contagem, né, regressiva ali. Como vocês podem ver, o motor começou a girar. Então, ele não funciona aqui. É através de reset, né? Desligou a energia, ligou ela novamente, e aí ele volta, ele começa a contar, tá? É dessa forma que o P1.4 ele funciona. Beleza. Agora, pessoal, nós vamos partir para a próxima função, que é P2.1, tá? E aqui em P2.1, pessoal, já muda, né? Já muda um pouco, porque aqui em P2.1 ele tem dois tempos, né? Tem um tempo chamado OP e tem um tempo chamado CL, tá? Então, como que funciona a função de P2.1? Bom, ele também vai funcionar através de pulso, tá? Através da chave do trigger. E quando ele receber o pulso, né, a placa ela inicia a contagem do tempo de OP, tá? O relé ele não vai ser acionado. E quando terminar o tempo de OP, aí o relé ele vai acionar, né, durante o tempo de CL, tá? E após esse tempo da placa acionada, ela retorna para o estado inicial, tá? Então, novos pulsos durante essa contagem vão ser ignorados, ele não vai aceitar novos pulsos, né? Então, durante a contagem, não adianta a gente dar novos pulsos, que ele vai continuar a contagem dele normal. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, né, o teste. Vamos pressionar set por 5 segundos, já entramos aqui na programação. Através da tecla UP, nós vamos partir para o P2.1, tá? Pressionamos set uma vez e você pode ver que nós entramos na programação OP. É a primeira programação, primeiro tempo, né, da função P2.1. Então vamos deixar com 7 segundos mesmo, tá? Se quiséssemos mudar é só pressionar UP ou down, né? Então nessa primeira temporização vamos deixar com 7 segundos. Quando pressionarmos o 7 mais uma vez e soltamos, ele vai entrar no outro tempo, que é o tempo chamado CL, tá? Esse tempo CL nós vamos deixar como está aqui 10 segundos mesmo, tá? Lembrando que podemos mudar também se quiser, tá? Beleza, vamos pressionar o 7, tá? Por 5 segundos para salvarmos. E pronto, já salvamos, tá? Então, pessoal, dessa forma aí. Então, vamos pressionar aqui a chave de pulso, tá? Pode ver que ele já iniciou, porém o relé não acionou e o motor está parado, tá? E quando ele finalizar, ele vai iniciar o tempo de CL e aí o motor começa a girar, tá? Durante o tempo que foi programado e vai encerrar o ciclo, tá? Então é dessa forma aí que P2.1 funciona. Então se nós iniciarmos aqui, nós podemos dar quantos pulsos quisermos aqui, que ele não vai aceitar, ele vai ignorar esses pulsos dados, tá? Mesmo com o relé acionado aqui, você pode dar pulso aqui que ele não vai aceitar. Então a função P2.1 é dessa forma que funciona, ok? Beleza. Pessoal, agora a função P2.2, tá? Então, como que a função P2.2 ela funciona? Bom, a função P2.2 ela funciona igual à função P2.1, com uma pequena diferença, tá? Então, a função P2.2, quando ela recebe o pulso da chave do trigger, ela vai iniciar a contagem do tempo de OP, o relé não vai ser acionado, e quando termina o tempo, né, de OP, o relé ele vai acionar, né, e vai ficar acionado durante o tempo de CL. Então, após esse tempo, a placa ela vai retornar ao estado inicial. Durante essa contagem, né, se nós dermos novos pulsos, a operação ela vai desligar o relé e vai reiniciar a contagem, tá? Então, vamos partir para a prática aqui para vermos aqui o funcionamento. Então, vamos avançar aqui para P2.2, tá? E vamos pressionar 7. Já entramos ali no tempo de OP. Vamos colocar um tempo aqui de 5 segundos. Vamos pressionar o 7 mais uma vez. Ele vai entrar na programação de CL. E nós vamos deixar aí CL com 7 segundos, tá bom? E vamos pressionar aqui o 7 por 5 segundos para salvarmos a programação. Vamos soltar e ele já salvou, tá? Então, demos o pulso. Vai iniciar com o relé desligado. Entrou na contagem de CL
e você pode ver que ele já está funcionando e desligou. A mesma função de P2.1, tá? Então P2.2 funciona igual P2.1. Porém, quando nós iniciamos aqui o pulso em P2.2, tá? Se no meio do caminho nós dermos novos pulsos, ele vai reiniciar a contagem, vai parar o motor, vai desligar o relé, né? Vai desligar o relé, vai parar o motor e vai voltar a contar novamente, ó. Entendeu? Então é dessa forma que P2.2 ele funciona. Ok, então a próxima função do time, né, desse temporizador, é a função P3.1, tá? Então vamos clicar aqui em Up e vamos para P3.1. Como que P3.1 funciona? Bom, P3.1 ela funciona com uma programação em OP, funciona com a programação de CL, né? Então são dois tempos, e ela tem também um loop, né? Nós podemos definir um loop aí infinito e podemos definir quantas vezes, né, queremos que ele funcione, quantos ciclos ele fique funcionando ali, tá? Então, quando recebe o pulso aqui em P3.1, né, a placa ela aciona o relé durante o tempo de OP, tá? O tempo que nós programarmos em OP vai deixar o relé acionado. Quando terminar o tempo da contagem, né, a placa ela desliga e ela permanece desligada durante o tempo que nós programarmos ali em CL, tá? Após esse tempo, o relé ele é novamente acionado, tá? Durante o tempo de OP, e assim ele fica sucessivamente, né? Então ele pode ficar assim o número de vezes que nós definirmos no loop, tá? Ou ele pode ficar infinitamente, né? Também que podemos definir no loop. Se nós dermos novos pulsos durante a operação, então aí no caso o temporizador ele vai voltar para o estado inicial dele e só vai voltar a funcionar se dermos novos pulsos, ok? Então vamos para a prática para vermos aqui o funcionamento dele, tá? P3.1. Então vamos clicar no set, vamos entrar na programação, primeira programação de OP, e vamos deixar a programação de OP aqui em 10 segundos, ok? Vamos pressionar o set uma vez e ele vai entrar na programação de CL. E nós vamos deixar a CL aqui, né? Pressionando a tecla Down. Vamos deixar com 5 segundos, tá? Beleza. Então vamos pressionar agora o set mais uma vez. Você vai ver que nós entramos aqui na programação do loop, tá? Então, primeiro, pessoal, não vou programar ele infinito. Quando ele tem esses três pontinhos aqui, é o modo infinito. E quando nós pressionamos aqui, ó, nós queremos que ele funcione, por exemplo, o tanto de vezes que programarmos aqui. Então vamos deixar 2 vezes para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então eu quero que ele funcione 2 vezes. Então eu vou pressionar o set por 5 segundos e vou soltar. Pronto, já salvou. Então quando eu pressionar esse botão, ele vai fazer o ciclo 2 vezes só. Então ele vai iniciar o tempo de OP, depois vai o tempo de CL. Aí depois ele volta para o tempo de OP e vai para o tempo de CL. Aí ele para, tá? Então vamos lá. Então ele iniciou o tempo de OP ligado, né? O relé acionado, o motor girando, tá? Parou, ele vai ficar parado por 5 segundos aqui no tempo de CL. Vai voltar novamente para o tempo de OP, né? Que programamos ali 10 segundos. E vai ficar o tempo de CL e depois ele encerra aí o seu ciclo. Zerou, tá? E só vai funcionar de novo se eu der mais um pulso aqui. Beleza? Então esse fomos lá no loop e escolhemos que queremos que ele funcione 2 vezes, tá? Então beleza. Mas nós não queremos só 2 vezes, queremos infinito. Então como é que fazemos? Vamos lá em set mais uma vez, pressionamos por 5 segundos, entramos no modo programação, já está em P3.1, pressionamos o set, ele já foi direto para CL, e pressionamos mais uma vez e estamos aqui no loop, tá? Então pode ver que o loop está em 2. Vamos diminuir, vamos em down aqui, ó, e vamos deixar com esses 3 pontinhos. Pronto, aqui ele está infinito. Então vamos pressionar o set por mais 5 segundos e vamos salvar. Pronto, beleza. Então quando eu pressionar esse botão aqui, pessoal, ele vai ficar funcionando aí infinitamente, tá? Ligando, desligando o motor, ligando, desligando o motor.
E ele só vai parar quando eu vier aqui neste botão novamente e der mais um pulso. Aí ele para, tá? Se eu não fizer isso, ele vai ficar infinitamente funcionando aí dessa forma, ok? Então ele está no modo infinito. Aí se eu vier aqui e der um pulso aqui, ó, aí ele para. Pronto. Ele zera. Ele só vai voltar se eu der mais um pulso. Aí se eu der mais um pulso, ele vai ficar infinitamente aí funcionando. Tá bom? Então essa é a forma, o jeito que funciona aí P3.1. A penúltima função é a P3.2, tá? Esta função P3.2, vamos pressionar o 7 aqui por 5 segundos e vamos avançar aqui na tecla Up. Esta função P3.2, geralmente, pessoal, é a função que é utilizada para o pessoal que usa em chocadeiras, incubadoras, tá? Então, por quê? Porque ela não utiliza pulso, tá? Ela não utiliza esse tipo de botão aqui, ela não precisa disso aqui, ó. Isso aqui não vai ser utilizado, tá? Então, como que funciona, então, a P3.2? Bom, P3.2 ele vai ter o tempo de OP, vai ter o tempo de CL e também vai ter o loop, tá? Então, nós podemos escolher nesse loop quanto tempo ele vai ficar funcionando, igual o P3.1, ou nós podemos deixar infinito, né? A diferença, pessoal, é que quando nós programamos aí os tempos aí, que a placa ela receber alimentação, ela começa a contagem. Aí ela começa. E aí, mesmo que nós dermos pulso lá no trigger, ela vai ignorar, ela não funciona através do botão. Então, a P3.2, né? A placa ela não utiliza pulso para trabalhar, tá? E a partir do momento que a placa é energizada, o relé é acionado durante o tempo de OP. Então, se programarmos ela 5 segundos em OP, ele vai ficar ligado por 5 segundos, tá? E ela vai permanecer desligada durante o tempo de CL. Suponhamos que nós coloquemos lá em minutos, né, em CL, e deixamos lá 120 minutos, né, que é 2 horas. Ele vai ficar desligado 2 horas e ligado por 5 segundos, tá? Então ele também executa esse ciclo, tá? O número de vezes que nós determinarmos no loop, né? Ou podemos deixar infinito, né? E pulsos durante a operação eles são totalmente ignorados, tá? Então vamos lá para a programação de P3.2, tá? Então já estamos aqui em P3.2, vamos dar um clique aqui em Set e vamos fazer a primeira programação, que é a programação de OP. Eu vou deixar a OP com 5 segundos, tá? Pressiono Set mais uma vez e avanço. Eu vou deixar em minutos aqui, pessoal, né? Porque geralmente trabalharíamos em minutos, se formos utilizarmos aí numa incubadora, por exemplo. Então, pressionando Stop, eu avanço para milissegundos, né? E pressionando Stop mais uma vez, eu avanço para minutos. Porém, eu vou deixar só 1 minuto, né? Porque para o vídeo não ficar muito longo, tá? Beleza. Pressiono 7 mais uma vez e vou entrar no loop, tá? Pessoal, eu vou deixar no loop, primeiro, não vou deixar infinito. Eu vou deixar para funcionar uma vez só, tá? Para nós vermos aí o funcionamento dele. Então, eu vou pressionar o 7 por 5 segundos para salvar. Já salvei, ele já iniciou ali, tá? Ele já iniciou. Ele vai ficar agora 1 minuto aí parado, tá? E para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu dei uma pequena pausa aqui, né? E estamos aguardando ainda, né? Ele fechar esse 1 minuto, né? Então vocês podem ver que os 3 pontinhos estão ligados, né? Então ele está aí funcionando em minutos, ok? Então vamos aguardar, já ele vai encerrar o ciclo de 1 minuto, tá? E aí nós programamos eles para funcionar apenas uma vez, tá? Então ele vai funcionar uma vez e vai encerrar. Este, tá? É o loop programado. Então programamos o tempo, tanto de vezes que nós queremos que ele funcione. Então vocês podem ver que ele finalizou 1 minuto e já zerou, tá? E se nós quisermos que ele fique funcionando infinitamente, nós vamos programar ele de outra forma. Então vamos pressionar o 7 aqui por 5 segundos, entramos na programação, 7 uma vez, tá? Então não queremos minutos, vamos deixar aqui em segundos, para nós vermos aí o funcionamento dele, tá? Vamos programar outro tempo em OP,
Então pressionamos aqui uma vez o 7, entramos em OP. Então o OP está 5 segundos. Vou deixar 5 segundos mesmo em OP. E em CL, vamos deixar 3 segundos. E no loop, pessoal, agora nós vamos colocar infinito no loop. Então diminuímos aqui, deixamos esses 3 pontinhos, deixamos infinito. Então ele vai ficar funcionando direto agora. Vamos pressionar aqui o 7 por 5 segundos para salvar. Tá? Pronto, beleza. Então aqui ele zerou. Quando nós desligarmos a energia aqui, ó, ligarmos novamente, ele vai iniciar sozinho e aí ele não para mais. Aí você pode dar pulso aqui à vontade, que ele não reconhece os pulsos aqui, ó. Tá? Então ele vai ficar infinitamente, dessa forma aí. Então é nesse método que o pessoal programa aí para utilizar aí para fazer viragem de ovos aí em chocadeiras e tal, né? Claro que pode ser utilizado para outros fins também, tá? Então é dessa forma aí, né, que P3.2 funciona. Beleza, pessoal. E agora nós vamos falar da última função, né, desse temporizador, que é a função P4, tá? Então, se nós pressionarmos aqui, né, o 7 aqui por 5 segundos, né, nós vamos entrar aqui na programação e vamos pressionar, vamos pressionar aqui o 7 por 5 segundos. Ele vai entrar em modo programação e avançando aqui na tecla Up ou tecla Down, né? Ele vai para o P4. Bom, beleza. E como que funciona a função P4? A função P4, pessoal, ele funciona através de pulso também, né? Então nós vamos utilizar a chave, né, para a função P4. E quando ele recebe o pulso, o relé ele é acionado, né? Só que a contagem para desligar o relé, ela só é iniciada quando nós soltamos o botão do pulso, tá? Soltamos o botão do pulso, desligamos ele, aí a contagem é iniciada. E se nós dermos novos pulsos, né, durante a operação, a contagem ela volta para o início, tá? Então vamos fazer aqui, né, a programação dele, pressionando o 7 uma vez. Ele só tem uma programação, que é a programação de OP, tá? Então vamos deixar com 5 segundos mesmo. E vamos pressionar aqui 5 segundos para salvar, tá? Beleza. Então ele está paradinho ali, está bonitinho. Você veio aqui, pressionou aqui, o relé é acionado, o motor começa a girar, só que o tempo está parado, porque eu estou segurando a chave aqui, ó. Soltei a chave, ele começa a contar o tempo para desligar, né, o relé, tá? Então desligou. Então iniciei aqui a chave, continuo pressionando ela, o motor continua girando, o relé foi acionado, né? Então se nós soltarmos aqui, aí começa a contar. Se nós dermos um novo pulso, pessoal, ele desliga, tá? E volta aos inícios de novo, ó. Ele reinicia, mas o relé não desliga, né? O motor continua girando. Então se nós travarmos aqui, ele zera, né? Soltarmos, aí a contagem vai voltar novamente. Beleza? Então essa aí são todas as funções deste temporizador, tá bom? Só um fato bem interessante, né, nesse temporizador, e que algumas pessoas não sabem, né? É que se ele ficar, se esse temporizador ele ficar aí, digamos que acho que cerca de 10 minutos mais ou menos, né, 8, 10 minutos, se ele ficar sem nenhuma uma intervenção, se você não tocar em nada, ele vai entrar em modo de stand-by, né? Então ele vai ficar assim, ó, apagado assim. E muitas pessoas entram em desespero, acham que o temporizador apagou, que deu problema, que queimou e tal. E não é isso, tá? Se você vier aqui pressionar qualquer tecla, né, você vai ver que ele está trabalhando normalmente, tá? Ele continua funcionando, continua a contagem dele normal, tá? Então muitas pessoas entram em desespero achando que deu problema e tal, mas não é, tá? Ele entra em modo de descanso, como se fosse um descanso de tela, entendeu? Para economizar energia, tá? Então quando você se deparar com o seu temporizador ali apagado e tal, não se desespera, corre lá, pressiona uma tecla, tá? Que é muito provável que o que vai estar acontecendo é isso, ele entrou em descanso, né? Para não ficar ligado o tempo todo, né? O display, beleza? Outra dica, né, sobre este temporizador é o seguinte, tá?
Então você pode ver que o tempo aqui ele tá zerando, reiniciando e tal, porém o relé não aciona, o motor não gira, tá? Então o que é qual que é o problema disso aqui, né? Por que acontece isso? Acontece isso porque o relé está trabalhando em modo off, né? E como é que nós ativamos para ele trabalhar em modo on? Aqui na tecla Stop, tá? Você pressiona ela uma vez aqui, ó. Você pode ver que entrou no modo on, aí o relé vai trabalhar aí acionando, né? Desligando a saída, né? Do nosso temporizador. Então você pode ver que agora no final do tempo vai acionar o relé, né? Vai acender o LED de acionamento do relé. Você vai ver que o motor ele vai começar a girar. Entendeu? É dessa forma aí. Então, se nós quisermos que ele trabalhe no modo on, é dessa forma. E se quisermos trabalhar no modo off, é só pressionar, né? Eu acho muito difícil alguém querer trabalhar ele no modo off, mas há casos sim que as pessoas utilizam, tá? Então é importante saber aí disso, né? Dessa função aí desse temporizador.